Quando tu é criança, o céu é o limite quando se trata da imaginação. É a poética fase da nossa vida, onde somos inocentes demais para que o ceticismo seja algo cogitável em nossa vida. E é por isso que geralmente não é muito recomendável deixar crianças assistirem filmes de terror. A linha entre a realidade e a ficção é extremamente tênue para suas mentes, e isso pode ter algumas consequências que perduram mais tempo do que deveriam em suas jovens vidas, e eu meio que sou um exemplo disso. Eu adoro terror. Gosto de tudo que for subgênero, desde que seja bem feito, obviamente. Consumi muita coisa que me marcou nessa jornada, mas nada nunca chegou perto do pavor que eu senti com uma cena específica que eu não conseguia me lembrar de qual filme era. Durante muito tempo, a cena existia na minha cabeça nitidamente, mas não o resto do filme. E recentemente eu finalmente descobri qual filme era e pude reassistir a cena. E hoje eu tenho discernimento para analisar o porquê aquilo me deixou tão assustado assim, e o fato dela ter funcionado tão bem que a saga repetiu mais uma vez ela. Senhoras e senhores, hoje lhes apresento e explico a cena que aterrorizou a minha infância. Curiosamente, ela não está em nenhum filme lost media, obscuro ou que foi passado apenas em alguns países no início dos anos 2000. Ela está em um dos filmes que ajudou a popularizar o horror asiático aqui no Brasil, inclusive, tão grande quanto O Chamado. Estou falando de O Grito, ou The Grudge, de 2004. Para quem não conhece, vou dar um breve resumo e de antemão já fica a minha recomendação. O Grito, de 2004, é um remake norte-americano do clássico japonês Ju-On. O filme é estruturado de forma não linear, apresentando diferentes núcleos de personagens que se conectam através de uma casa amaldiçoada em Tóquio. A história baseia-se na ideia de que, quando alguém morre em um momento de fúria ou angústia profunda, uma maldição é criada no local da morte. Quem entra em contato com essa força acaba morrendo, e a maldição se propaga como um vírus. Anos antes, um homem chamado Takeo Saeki descobre que sua esposa Kayako está apaixonada por outro. Em um surto de violência, ele mata Kayako, o filho pequeno do casal Toshio e o gato da família. A enfermeira americana Karen Davis é enviada para cuidar de uma senhora idosa em uma casa aparentemente comum. Lá, ela começa a presenciar fenômenos sobrenaturais e descobre os espíritos vingativos de Kayako e Toshio. O filme alterna entre o presente de Karen e o passado de outras vítimas, como a família que morou na casa antes e o próprio detetive que investigou os crimes originais. A cena em questão se passa no segundo ato do filme, e obviamente eu preciso dar um pouco de contexto até ela. Nesse ponto, o filme já estabeleceu a maldição através da Karen, a protagonista, e começa a mostrar como o contágio persegue as outras pessoas que tiveram contato com a casa. A sequência em questão foca em Susan Williams, que é a irmã do personagem que alugou a casa amaldiçoada. Susan está no escritório e começa a ouvir barulho gutural e a ver Toshio, o menino, e Kayako. Matthew? Ela tenta fugir pelo elevador, outra cena tensa onde vê a Kayako em cada andar que o elevador passa. Ela chega em casa achando que está segura, e é aí que ocorre a famosa cena do cobertor. Susan entra em seu quarto, tranca a porta e se enfia debaixo das cobertas, tentando se convencer de que o que viu foi apenas uma alucinação. Enquanto ela tenta se acalmar, sente um volume estranho se movendo na parte inferior da cama, por debaixo do edredom. O terror aqui é psicológico. Ela acredita que algo entrou na cama com ela. Susan coloca a cabeça para fora do cobertor e, ao olhar para baixo, percebe que o volume está subindo em sua direção. Quando ela olha para dentro do próprio cobertor, o rosto pálido de Kayako surge das sombras internas, emitindo seu característico som gutural. Croque. Por que essa cena funciona? A cama é o lugar onde somos mais vulneráveis. Ao colocar o monstro dentro do cobertor da vítima, o filme remove qualquer possibilidade de refúgio. Não há trilha sonora explosiva no início. O foco está no som do lençol se movendo e na respiração ofegante da personagem. A cena usa sombras muito densas. Você não vê Kayako inteira de imediato. Apenas os olhos e o cabelo preto se misturando à escuridão debaixo do pano. E essa estrutura é estratégica. O filme usa metade da projeção para aumentar o sentimento de inevitabilidade. Ao mostrar que a maldição persegue a vítima até sua própria casa, longe da origem do mal, o roteiro deixa claro que ninguém está a salvo. O motivo pelo qual isso me marcou quando criança provavelmente está óbvio agora. Como falei anteriormente, debaixo do cobertor, quando se é criança, é sinônimo de
estou seguro. E quando um filme te mostra de que tudo aquilo era uma ilusão e tu nunca esteve seguro ali, é um choque de realidade. Me lembro que logo após ver o filme, durante anos, eu adotei uma técnica para dormir que era a seguinte: eu precisava me enrolar completamente no cobertor, ele ficando em forma de casulo. Eu precisava ter certeza de que nada poderia entrar ali sem meu consentimento ou conhecimento. Essa cena foi toda pensada pelo grande Takashi Shimizu, diretor tanto das versões japonesas quanto da maioria das versões ocidentais. Ele dirigiu Ju-On The Grudge, Ju-On The Grudge 2, The Grudge e The Grudge 2. Houve um terceiro filme, mas esse não teve a direção dele, e sim de Toby Wilkins, que acabou se tornando o ponto mais fraco da franquia, porque além da ausência da direção de Shimizu, enquanto os outros dois filmes eram misteriosos e não lineares, o terceiro tenta explicar demais a origem da maldição, que acaba tirando o ar de ameaça incompreensível, que tornava Kayako tão aterrorizante. Houve uma repetição da cena no The Grudge 2. Nessa sequência, a personagem Alison está em sua cama no colégio interno. Ela sente algo se movendo sobre os lençóis. Ao contrário da cena do primeiro filme, onde o espírito já está lá dentro, aqui a forma por baixo do cobertor começa a se contorcer e a subir em direção ao rosto dela. Quando ela puxa o lençol, não há nada fisicamente ali, mas a tensão serve para mostrar que Kayako pode se manifestar em qualquer superfície ou volume. E para vocês, qual foi a cena que quebrou a segurança da infância de vocês? Eu adoraria ficar sabendo disso através dos comentários. E é isso. O vídeo de hoje foi um pouco mais curto do que o normal, mas se gostou, eu agradeceria muito se vocês clicassem no gostei e até mesmo se inscrever, se gostaria de receber os novos vídeos. Eu sou o Cultura e até a próxima.